Vamos agora para o momento da mensagem. Farei uma oração para que Deus esteja, assim, iluminando a minha vida agora e falando ao meu coração para transmitir a palavra ao coração de todos nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como orado no início, o Senhor tem abençoado até o momento este culto. Peço para que o Senhor continue nos abençoando nesse sentido, abrindo agora os nossos corações, especialmente para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor seja, Deus, fazendo caindo por terra cada ação do diabo, Senhor, contra este culto. E que tua palavra prevaleça, Pai, sobre o diabo, sobre o mundo ou qualquer coisa que venha atrapalhar a tua palavra, Pai. Fala ao meu coração, usa a minha vida poderosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Estaremos lendo o capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram do outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, meus irmãos, como temos feito desde o início do culto, Paulo aqui agora escreve uma carta aos Efésios. Efésios faz parte de um conjunto de cartas de Paulo conhecido como cartas da prisão. Paulo ele foi preso por 2 vezes nesse período e na primeira vez em que ele é preso, ele escreve então essa carta aqui aos Efésios. É possível que ele tenha escrito essa carta tanto para os Efésios quanto para outras igrejas, que ele tinha plantado ali na época, então essa carta ela provavelmente circulou, na Ásia Menor, da onde ficava a igreja de Éfeso, e ela então serviu para poder orientar os crentes em Cristo Jesus que passavam por perseguições e outros problemas na igreja na qual eles estavam inseridos. Essa carta ela tem uma grande semelhança com a carta de Paulo aos Colossenses, então vocês é possível que vejam alguma semelhança na sintaxe, na língua, nos assuntos que ele trata aqui, por isso provavelmente ele traz esse conteúdo geral como a carta então aos Efésios. Alguns historiadores e pesquisadores duvidaram um pouco a respeito do destino dessa carta, sendo então originalmente não mandada aos Efésios, mas como eu disse, para as igrejas em geral. Porém, ao longo da carta a gente vê algumas menções específicas à igreja de Éfeso. O objetivo dessa carta seria justamente mostrar à igreja de Éfeso a respeito da supremacia de Deus na criação da igreja e como ela participa então do plano de Deus para a salvação, a qual Deus preparou desde a eternidade e predestinou e escolheu filhos para si, para que então eles desempenhassem papéis importantes aqui na terra. E nós também, aqui hoje, como igreja de Deus, também fazemos parte desse papel da igreja em Cristo Jesus. A carta ela é dividida em 2 grandes partes, sendo a primeira parte uma parte mais teológica e mais teórica, indo dos capítulos 1 até o capítulo 3, e dos capítulos 4 ao capítulo 6 existe uma parte mais prática, uma parte mais instruidora da parte de Paulo, para como esses crentes deveriam se comportar então aqui na terra como igreja de Cristo. Diante dessa divisão, a gente tem ali no início do capítulo 1, falando a respeito das bênçãos da igreja em Cristo Jesus, as bênçãos que nós temos como filhos de Deus e como igreja de Cristo. Depois ali, do capítulo 1, dos versículos 3 em diante, e logo no capítulo 2 a gente compreende as bênçãos que a igreja tem. Não apenas a gente se dá conta, mas a gente vai compreendendo também a respeito dessas bênçãos de Deus. Logo em seguida, ele
continua no capítulo 3 essa mesma questão, e no capítulo 4 ele vai falar sobre como andar nas bênçãos de Deus nesse sentido, e ele finaliza o capítulo 6 falando sobre as suas saudações finais e nessas questões desses comportamentos sobre como nós deveríamos então ter a nossa batalha espiritual para com o diabo. E aí quando ele fala sobre revestirmos da armadura de Deus e todas as questões envolvidas nesse quesito da batalha espiritual. É importante a gente notar sobre qual contexto a gente se baseia o capítulo 2 de Efésios. Ali no capítulo 1, ele faz 3 grandes divisões. Primeiro falando, ali a partir do versículo 3, sobre como Deus Pai, ele escolhe, predestina e separa filhos para a sua obra. Depois ele vai falando a respeito de como Jesus executa a sua obra morrendo na cruz do Calvário para esses filhos a qual ele escolheu, e o Espírito Santo, por fim, como selo dessa ação de Jesus Cristo na nossa vida, e então ele vai se dando, vai discorrendo a respeito dessas questões a partir do capítulo 2. E aí quando a gente para no versículo 14 do capítulo 1, ele faz uma ponte então com o capítulo 2, no versículo 1 que a gente leu, porque no versículo 15 em diante ele faz uma oração pelos efésios. Então essa oração seria uma pausa que Paulo faz, porém ele continua logo em seguida o seu assunto do versículo 14, no versículo 1 do capítulo 2. E aí, conforme a gente vai vendo a respeito da carta de Paulo, ele vai fazendo uma distinção gramatical, semântica, sintática a respeito dos cristãos, dos crentes para qual ele estava escrevendo. Então ele começa dizendo: ele vos deu vida. É isso na versão Almeida atualizada. Ele vos deu vida. E quando ele diz ele vos deu vida, ele faz uma distinção entre eles, os judeus, e vós, os gentios. A igreja de Éfeso era uma igreja muito diversificada em questão de povos. Era uma igreja que tinha uma diversidade cultural muito grande. Então ele faz uma distinção mostrando que vós, os gentios, eles estavam mortos em vossos, ou seja, nos delitos e pecados deles, dos gentios, nos quais eles andastes outrora. Vós andastes outrora, mais uma vez. Aqui temos um sujeito oculto. E esse vós, ele vai mostrar ainda sobre os gentios. E outrora, porque antes da conversão, eles andavam, então, no caminho das trevas. E aí, já não mais, eles andam agora no caminho da luz. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. E aqui, quando ele começa falando de nós, ele já está falando agora dos judeus. Ou seja, ele vai dizendo que os gentios andavam nos caminhos das trevas antes, e nós também, judeus, também andávamos, de certa forma, no caminho das trevas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui, quando ele vai dizendo a respeito do curso deste mundo, ele vai falar literalmente do mundo como nós conhecemos hoje no linguajar mais cristão, né, das pessoas que não são cristãs. Então, eles viviam segundo o que o mundo diz, o que o mundo fala, o que o mundo prega, antes de conhecer a Cristo. E logo em seguida, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui, não sei se vocês tiveram a mesma dúvida do que eu, mas eu já passei por esse texto milhares de vezes ao longo da minha vida e nunca pesquisei o que seria o príncipe da potestade do ar. Mas sempre me chamou a atenção esse termo, né, mas é quando a gente vai olhar no original, né, conforme você vai amadurecendo a fé e vai lendo, etcétera, a gente vai ver que esse termo se refere, na verdade, ao príncipe dos poderes aéreos no original, que significa que, a gente não pode ver, mas a gente pode ser tocado, influenciado, pode fazer efeito em nossa vida. Então, quando ele diz príncipe dos poderes aéreos, ele estava mostrando que o diabo a gente não vê, porém os feitos dele, os efeitos dele, eles influenciam na nossa vida. Então ele está dizendo aqui que eles andavam segundo esse príncipe dos poderes invisíveis, ocultos, aéreos, que não podemos ver, mas que pode nos influenciar. Nesse caso aqui, como ele está falando do próprio diabo, influenciava de maneira negativa. E também ele vai dizer do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outro termo que aparece muito no Novo Testamento, que não sei se vocês, mas eu também, por muito tempo na minha vida, não procurei saber o que seria esse filhos da desobediência. E filhos da desobediência, na verdade, é um termo que os judeus usavam para com os gentios.
Os judeus acreditavam ser eles os filhos da aliança, e quem não fosse filho da aliança, não tivesse a herança cultural dos judeus, era então considerado filhos da desobediência. Mas por que filhos da desobediência, Eduardo? O que tem filhos da aliança e filhos da desobediência? Bom, os nossos primeiros pais são Adão e Eva. E quando eles são colocados no jardim, o que Deus fala? Não comei do fruto da árvore do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim. O que Eva faz? Ela come do fruto, ela dá a Adão, Adão come o fruto, desobedecendo então a ordem de Deus. Depois que eles saem do jardim, depois que eles são mandados embora, expulsos do jardim, eles têm filhos, Abel e Caim. Então, se você acompanha aqui um pouco da pregação do Thales, você já vai saber mais ou menos sobre o que eu estou falando. E esses filhos são filhos de quem? De pais que desobedeceram a Deus, pais desobedientes. Então, esses filhos foram gerados na desobediência. E esses filhos, Abel e Caim, né, e depois Sete, que foram gerados na desobediência, geram outros filhos, que também são gerados na desobediência. E assim sucessivamente, até a gente chegar nos dias de hoje. Nós também somos filhos de Adão e Eva. Mas, Eduardo, se todos nós somos filhos da desobediência nesse sentido, somos todos filhos de Adão e Eva, por que os judeus ainda chamavam os gentios de filhos da desobediência, se eles também são filhos de Adão e Eva? Aqui está a contradição. Porque todos nós somos filhos de Adão e Eva, tanto judeus quanto gentios. Tanto eles no passado, tanto nós hoje. Então Paulo ele começa fazendo uma distinção entre judeus e gentios, e logo em seguida ele vai fazer uma junção, dizendo que eles devem ser um só povo. Então não importa se você é judeu ou se você é gentio, você pecou, você é filho do pecado e vai cometer pecado da mesma forma, tanto judeu, tanto gentio. Então, conforme a gente foi lendo aqui em Romanos, a gente vê que os judeus eles tinham um certo ar de superioridade, mas Paulo coloca os dois em pé de igualdade. Fala, vocês não são tão diferentes dos gentios nesse sentido. Vocês podem ter uma herança espiritual muito grande, mas são pecadores tanto quanto eles, tanto quanto aqueles que vocês se julgam superiores. E aí, por isso que ele usa esse termo dos filhos da desobediência. E aí, quando ele diz no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, aqui provavelmente ele está fazendo já uma menção geral. Todos nós, tanto judeus quanto gentios. Todos nós andávamos também segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui ele vai mostrando sobre como a gente também andava, né, nesse sentido, conforme as inclinações da nossa carne. E aí, só para a gente poder entender, Paulo ele inicialmente ele vai dizendo que tanto nós quanto os gentios nesse sentido, né, se a gente for trazer para os dias de hoje, inicialmente a gente está morto, e aí conforme a gente pode pensar, eu imagino que todos vocês já tenham tido a oportunidade ou a experiência de estar no enterro, num velório, alguma coisa desse sentido, é provável que vocês já tenham tido contato com uma pessoa morta. E aí, não sei para vocês, mas as primeiras experiências que eu tive com o morto não foram muito interessantes. Porque você olha uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você conviveu, uma pessoa que você ama, que no outro dia estava brincando, no outro dia trabalhava, no outro dia cuidava da família, no outro dia estava fazendo várias outras coisas aqui no mundo. E de repente, ela está deitada numa grande caixa, de olhos fechados, e você pode fazer o que você quiser, que ela não levanta. Não sei se para vocês isso é muito natural, muito normal, mas para mim é estranho. Porque como assim uma pessoa que eu tô vendo aqui, que eu convivo com ela, de repente ela para de se mover, e ela não fala, e ela não ouve? Isso para mim é meio bizarro de se pensar, mas é esse termo que Paulo tá querendo dizer. Quer ver isso aqui ficar mais bizarro? Agora imagina que essa pessoa que você viu, que você teve a oportunidade, a experiência de ver ali no leito de morte, alguma coisa do tipo, você, sabendo que ela morre sem Cristo, você estuda, você se prepara, você ora, e então você vai pregar o evangelho para ela. Mas Eduardo, como assim? Pregar o evangelho para a pessoa que está ali morta no caixão? É, isso mesmo. Bizarro, né? Mas é isso que Paulo está se referindo. Morto não fala, morto não reage, morto não ouve, morto não anda. E é esse estado que Paulo vai dizer que nós estamos. De alguém que não tem condição de reagir, de responder, de fazer absolutamente nada. Mas como Paulo aqui vai falar da questão espiritual, porque afinal de contas todos nós estamos vivos, os judeus e gentios viveram também um dia, né, nesse contexto da carta,
A gente continua fazendo os nossos afazeres. Então, fisicamente, nós estamos vivos, a gente tem responsabilidades, a gente tem os nossos afazeres, a gente tem toda a nossa vida. Mas, às vezes, espiritualmente, nós estamos mortos. E a gente não consegue reagir à voz de Deus, a gente não tem condições nem poder de fazer isso. E a gente se torna morto, igual Paulo aqui está falando. Muitas vezes a gente está nesse sentido, ou pode ser que estejamos nesse sentido. A gente muitas vezes confunde estar na igreja com ser cristão, com ser convertido. Então, é possível que você conheça Cristo, é possível que você frequente a igreja, é possível que você leia a Bíblia e mesmo assim você esteja morto. Você anda, você fala, você trabalha e faz qualquer outra coisa na vida, mas espiritualmente você está morto. Mesmo que Deus aparecesse pessoalmente para você, encostasse em você, soprasse em você, você não teria condição de reagir. Você não responderia, você não notaria, você não sentiria fisicamente esse toque, essa sensação, porque você está morto. E não tem nada que você possa fazer, primeiro, para se dar conta de que você está morto, e segundo, para fazer algo em relação a esse estado. Então, muitas pessoas que estão por aí fora, e é por isso que ele faz a distinção nesse sentido do mundo, elas estão andando por aí, mas elas não se dão conta de quanto elas são pecadoras. Elas não se dão conta de que elas estão caminhando para o inferno. Elas não sabem nem o que é o inferno. Elas acham que isso não existe. E elas estão andando, indo a passos largos para lá. E pode ser que ou você, esteja nesse mesmo caminho. Porque afinal de contas, sabe o que a gente precisa fazer para poder ir para o inferno? Nada. É só fazer nada. Você já está indo para lá. Você já está caminhando para lá. Às vezes sem saber. Às vezes que você está caminhando, achando que está caminhando para a luz, mas pode ser que você esteja caminhando para o inferno, a passos largos. Porque você não tem como se dar conta sozinho a respeito do seu pecado. Então, depois de dizer que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, eles também chamam eles de escravos. Escravos por quê? Porque eles andavam segundo o curso deste mundo. O que muitas vezes nós hoje também podemos estar. Andando segundo o curso desse mundo. Hoje a gente tem um poder muito forte da mídia. Talvez nunca na história da humanidade a mídia foi tão forte. E ela influencia os nossos comportamentos. Ela influencia os nossos pensamentos. Ela influencia as coisas que a gente faz. As coisas que a gente acredita. Quantas vezes a gente não vai esboçar um argumento sobre algum assunto e esse argumento, na verdade, ele não é seu? Você viu alguém no YouTube falando, um vídeo do WhatsApp falando, uma notícia que você leu, mas você abraça aquele argumento de tal forma que você concorda com aquilo. Às vezes é errado, às vezes não faz sentido, mas você agarra, né, usando o termo que o presbítero Antônio usou hoje de manhã, a gente se apega a essas questões. Isso existe muito. Quer ver um exemplo clássico onde isso acontece? Na política. A gente está num tempo onde as pessoas elas não fazem ideia daquilo que elas falam. Elas não fazem ideia de nada, mas elas têm uma certeza e uma convicção absoluta de que elas estão certas. Isso a respeito de qualquer assunto. E isso é muito complicado, porque a gente se apega de tal forma, muitas vezes, às coisas que a gente ouve, sem ao menos questionar a origem, sem ao menos questionar a veracidade daquilo que está sendo falado, a gente simplesmente repete, de certa forma. E isso é muito preocupante, porque às vezes a gente também faz isso dentro da nossa espiritualidade. A gente repete o que outros pregadores falaram. E às vezes você não sabe nem como é que é a vida desse pregador. Você não sabe como é que é a vida dele fora do púlpito. Ou muitas vezes dentro do púlpito mesmo ele está falando besteira. E às vezes a gente está repetindo também de certa forma. Porque às vezes tem um apreço por essa pessoa. Um apreço porque tem um parente que gosta. Alguma coisa do tipo. Né? Então, isso é muito complicado. Às vezes a gente é muito influenciado também nesse sentido. E muitas vezes não apenas influenciado pelo curso desse mundo, mas também pelo próprio diabo. Porque a gente tem uma tendência muito forte hoje de achar que nós somos muito superiores às pessoas do mundo porque a gente não comete pecado como assassinato, porque a gente não comete pecado como roubo, porque a gente não comete pecado como estupro, ou seja lá o que for, pecados que a gente considera teoricamente mais graves. Pois é, mas às vezes a gente comete uns pecados muito menores, pelo menos dentro da nossa visão, né? Porque para Deus não existe nem pecado pequeno nem pecado grande, mas a gente se acha muito superior aos outros. E quando às vezes a gente comete pecados teoricamente pequenos, mas que são igualmente pecados. Então às vezes a gente se comporta muitas vezes como o judeu que se acha meio que superior ao gentio. Mas pois é, a gente é tudo farinha do mesmo saco, de certa forma. A gente está em pecado igual.
A gente não deveria se orgulhar por não matar ou por não roubar, porque isso não é mais do que nossa obrigação. Você não é uma pessoa melhor só porque você não mata e não rouba, mas às vezes você fofoca, às vezes você fala mal do irmão, às vezes você espalha mentiras, às vezes tem outros pecados que a gente comete que são igualmente ruins. E como a gente sabe, o salário do pecado é a morte. E por último, ele vai dizendo agora dos filhos da desobediência. Infelizmente, a gente também desobedece a Deus. Somos filhos de Adão e Eva. E a gente não faz aquilo que Deus manda a gente fazer. A gente não se comporta de como Deus manda a gente se comportar. A gente não leva as verdades de Deus para a nossa vida. A gente vê a igreja todos os domingos, quintas, segundas, ou seja lá que dia que for. Mas quando vira o dia, quando vira a semana, a nossa vida continua a mesma coisa. E às vezes a gente faz isso há anos. Há anos. E uma coisa que eu falo bastante é que eu tenho muito medo de olhar para trás na minha vida numa janela de 10 anos e ver que eu falo as mesmas coisas, que eu vou aos mesmos lugares, que eu estou sempre com as mesmas pessoas, que eu repito sempre os mesmos argumentos, que nada na minha vida mudou em 10 anos. Eu ficaria muito triste se eu olhasse para trás e pensar, caramba, eu sou a mesma pessoa. E isso é uma coisa que eu tenho um medo absurdo, em todos os sentidos. Mas a gente se acostuma, a gente se apega à vida que a gente tem. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque como a gente tem o hábito de frequentar a igreja, a gente se acostuma com frequentar a igreja. A gente se acostuma com as coisas que tem na igreja, com o modo de culto e tudo mais que existe. Mas às vezes não existe mudança prática na nossa vida. A palavra é pregada, a palavra é exposta, mas muitas vezes ela não produz a transformação que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente está morto. A gente está insensível à palavra de Deus. O problema não está na palavra. O problema não está no Deus na palavra. O problema está, muitas vezes, em nós. Aliás, muitas vezes não, né? Todas as vezes, porque o problema nunca está em Deus. Mas a gente está morto, a gente não tem como se dar conta. A gente não se dá conta de como a gente está levando a nossa vida nesse sentido. E aí pode ser que a gente esteja caminhando a passos largos para o inferno também, nesse sentido. E não apenas isso, mas a gente também pode estar andando também segundo as inclinações da nossa carne. Outro termo que é muito utilizado, particularmente no Novo Testamento, que eu não sei se vocês também tiveram curiosidade ao longo da vida de vocês, de pesquisarem o porquê que usa carne. Por que obras da carne? Por que espírito da carne? Não sei se para vocês é tão óbvio quanto eu imagino que seja, aliás, quanto eu não imaginara que seja, né, no caso. Mas todas as vezes que eu ouvi falar a respeito da carne, eu achava que era pecado sexual, né. Sempre mais levei muito para esse lado, porque são pecados que, geralmente têm um peso maior dentro da nossa sociedade, já que a gente está falando sobre ética e moral cristã, né, geralmente são pecados que geralmente chamam bastante a nossa atenção. Mas conforme eu estava falando anteriormente, carne, na verdade, é tudo aquilo que contrasta com as coisas de Deus. Ao longo da Bíblia inteira, a gente vai vendo que geralmente a carne ela é comparada às coisas das trevas, fazendo contraste às coisas da luz. Tem as obras do diabo e as obras de Deus, as obras das trevas e as obras da luz, as obras do espírito e as obras da carne. E carne é utilizado porque geralmente a nossa carne ela está relacionada a pecados e comportamentos que são carnais. Em que sentido? Pecados que satisfazem a nossa vida física. E quando eu descobri isso, isso me abriu a mente de tal forma porque como eu achava que geralmente estava falando sobre pecado sexual, e eu não cometi esses pecados sexuais, eu me sentia como os judeus, me sentia superior. Ah, porque 99% dos pecados eu não cometo. E esses 1% eu não cometo, então estou tranquilo. Estou super tranquilo. Me sou santo, né? Porque eu não cometo outros pecados, etc. Mas, pois é, quando a gente olha para esse entendimento da carne, a gente vai ver que tem muito mais coisas que a gente faz que a gente não sabe que é pecado e que pode estar sendo considerado obra da carne. Quer ver um exemplo? Eh, Quando você está no domingo de manhã e você acorda cedo e você olha pela janela e você vê aquele frio e você pensa assim: não vou para a igreja não. Pois é, você está satisfazendo a tua carne. Sabe quando você está orando de noite, depois de um dia de trabalho cansado, e você pensa assim: "Nossa, eu tenho que orar", aí você vai e dorme? Pois é, você está satisfazendo a carne. Sabe quando você vai ler a Bíblia e você pensa assim: "Nossa, que texto chato, difícil, longo", aí você não lê? Pois é, você está satisfazendo a obra da carne. Então a gente pensa muito em pecados grandes, né, mas esses pecados a gente comete com muito mais frequência.
e com muito mais intensidade. Então, não faz muita diferença se você não mata e não rouba. Mas agora, se você não lê a Bíblia e não ora, e não está em contato com o povo de Deus e tudo mais, talvez você seja pior do que o assassino. Talvez você seja pior do que aquele que rouba. Porque o assassino, às vezes, ele assassina uma vez. Talvez ele roube 2 vezes, ou 10, ou 20, 50. Mas há quantos anos você não lê a Bíblia e não ora? Há quantos anos você vem à igreja e nada acontece na sua vida? Talvez a gente não seja tão bom quanto a gente acha que é. Talvez a gente cometa muito mais pecado do que aqueles que a gente julga pecadores. E aí a gente pode expandir para qualquer espectro que você quiser. Pessoas de outras religiões, pessoas de pensamentos políticos opostos, pessoas que não gostam dos cristãos. Pois é, a gente julga essas pessoas erradas de certa forma, mas talvez se a gente comparar, acho que talvez a gente não seja tão diferente deles assim não. Porque se você vive uma vida distante de Deus, você é tal como um incrédulo. Você não é muito diferente dele. E você precisa repensar isso. Só conhecer a Deus não é suficiente. Então, quando ele diz a respeito disso, a gente vai ver que carne representa esse todo que representa o nosso corpo e que inclui o nosso bem-estar, o nosso prazer, as sensações boas, de certa forma. Porque ficar em casa dormindo no frio é uma sensação boa. Então, isso alimenta a nossa carne, de certa forma. E, consequentemente, quanto mais a gente alimenta a nossa carne, menos a gente alimenta o nosso espírito. Porque não dá para alimentar os dois ao mesmo tempo. Ou você está alimentando a carne, ou você está alimentando o espírito. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Mais uma vez, citando hoje de manhã, se você está em cima do muro, provavelmente você está do lado do diabo, não do lado de Deus. Então não existe meio termo nesse sentido. E por isso Paulo ele vai incluir tanto os judeus quanto os gentios nessa questão do pecado. E mais ainda, ele vai incluir também sobre eles estarem fazendo a vontade dos pensamentos. Então isso vai incluir o nosso intelecto, a nossa parte psicológica, a nossa parte emocional. Então isso engloba o ser humano como um todo. Tudo o que a gente faz, tudo que a gente está fazendo está indo nesse sentido de alimentar a nossa carne, tanto nas nossas ações, tanto nos nossos pensamentos. Então, olhando para esse sentido, a gente não tem uma boa notícia, não tem algo bom. E aí, particularmente, não sei qual foi a tua expectativa para o culto dessa noite, o que você esperava ouvir, mas até o momento, acho que as coisas têm sido um pouco duras, né? E de fato é isso que o pecado faz na nossa vida. E a gente precisa se dar conta desse pecado. A gente precisa perceber, identificar esses pecados, porque pode ser que a gente esteja, nesse sentido, indo também para o inferno, morto, sem de fato ouvir a voz de Deus, sem de fato responder à voz de Deus. E é muitas vezes esse estado geral que nós estamos diante de Deus. Só que acontece que o texto ele não termina no versículo 3. Então, continuando no versículo 4, nós temos a seguinte frase: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E todas as vezes que eu leio esse versículo 4, eu me arrepio. Porque é olhar para a minha condição humana, pecadora, suja, e eu pensar assim, Deus tem todos os motivos que existem para poder me mandar para o inferno. Mas, sendo ele não apenas misericordioso, mas rico em misericórdia, ele me escolheu antes da fundação do mundo e preparou obras para que eu fizesse. Não obras que eu faço para merecer algo, mas ele preparou antes da fundação do mundo obras, coisas para eu fazer, caminhos para eu andar que são para o louvor da sua glória. Isso é misericórdia, isso é misericórdia, isso é graça. Então, às vezes, a gente se pega naquele jargão, né? Graça é favor imerecido, misericórdia é amor ao miserável. Quando eu olho para esse texto, eu expando essa compreensão
do que é graça e do que é misericórdia. É muito mais do que favor imerecido, é muito mais do que amor ao miserável. Olha todas as coisas que Paulo vai dizendo desde o início do capítulo. Como que você pode imaginar que essas pessoas podem ser salvas? Uma pessoa que vive segundo o curso desse mundo, uma pessoa que vive segundo o diabo, uma pessoa que é filho da desobediência, uma pessoa que é filho da ira, uma pessoa que peca contra Deus desde o momento em que nasceu, uma pessoa que rejeita Deus todos os dias. Como que você pode esperar primeiro, uma pessoa dessa escolher a Cristo, se ela está morta, e segundo, como que você espera que esse Deus ele perdoe essa pessoa? Racionalmente isso não faz sentido nenhum. É muito provável que se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente mandaria nós para o inferno. Ah, mas Eduardo, mas se eu fosse Deus? Pois é, só que se a gente olhar para a nossa vida humana, a gente tem dificuldade de perdoar tantas coisas, né? Seu irmão olha atravessado para a gente já fica com raiva, a gente já não quer perdoar. Seu irmão não dá bom dia, a gente fica chateado. Seu irmão não visita, a gente fica chateado. Seu irmão fez isso, aquilo, a gente tem dificuldade de perdoar coisas corriqueiras, pequenas. Às vezes você não sabe nem por que o irmão não falou com você. Pode ser que ele não tenha te visto, ele esteja ocupado, pensando em outra coisa. Pode ser que ele esteja com problemas. A gente tem dificuldade de perdoar pequenas coisas. Imagina agora uma vida inteira de pecado. Como que a gente pode imaginar que Deus possa ter tanta misericórdia assim das nossas vidas? Pois é, esse amor de Deus a gente não tem como explicar. A gente não tem como descrever a quantidade e intensidade desse amor, porque não faz sentido. Mas mesmo assim, Deus te escolheu. Mesmo assim, Deus te amou. Mesmo assim, Deus te preparou para estar e participar da Igreja de Cristo e obras para que você fizesse. E não apenas obras, mas boas obras, das quais nós, sem Deus, não temos capacidade de fazer. E isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. Primeiro, a gente precisa se dar conta da má notícia, do que é ruim, de quanto nós somos pecadores, do que o pecado faz nas nossas vidas. E Deus depois ele vem com a boa notícia. A boa notícia é de que você não vai permanecer nesse pecado. A boa notícia é de que você não vai permanecer morto, mas que ele vai te dar vida. E por que vida? Justamente para poder contrastar o estado anterior que nós estávamos, mortos. E é por isso que ele dá vida, porque depois que ele te dá vida, você então ressuscita. Você então passa a responder, agir, andar, falar, fazer, coisa que sozinho você não tinha condição. Você precisa de um agente externo de tamanho poder para poder então te ressuscitar. E aí então, quando você prega a palavra ao morto, aí então ele levanta. E é a mesma coisa que Paulo vai dizer aqui. Quando nós recebemos a Cristo, nós então ressuscitamos com Cristo e vamos morar com Ele. Não apenas a gente vai ressuscitar, porque se a gente só ressuscitasse, isso não resolvia o problema do pecado. A gente só estaria vivo de novo. Mas o que adianta estar vivo e viver em pecado novamente? Então nós vivemos não apenas com a vida em si, mas com o caminho que Deus prepara para que nós andássemos. E nesse sentido, a gente também vive com Cristo. A gente não ressuscita apenas, mas a gente ganha essa vida em Cristo. Não é uma vida qualquer, não é uma vida terrena, não é uma vida triste, não é uma vida de sofrimento, mas uma vida com abundância de graça, amor, misericórdia, paz, que excede todo o entendimento. Isso o mundo não encontra, isso o mundo não tem. Você pode conhecer a Deus, mas a verdadeira marca de um salvo são justamente os comportamentos que ele tem. Não para que ele se glorie, mas porque essas obras foram preparadas por Deus para que ele faça. E a gente precisa ver das pessoas, as pessoas precisam ver na nossa vida esses comportamentos dignos de um cristão. Porque Paulo, ele não apenas une judeus e gentios, mas ele une judeus e gentios para um só propósito, para ser um só povo e viver segundo a ética e a moral e o caminho que Deus preparou para eles andarem. Da mesma forma, nós hoje somos todos diferentes, de famílias diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, mas chamados para viver de um só modo. Todos nós, juntos, caminhando para o céu. Esse é o conceito de igreja. Não é só esse local de 4 paredes. Deus ele não habita nesse local, mas ele habita em nossos corações. Mas para ele habitar em nossos corações, nós precisamos recebê-lo. A palavra dele precisa chegar até o nosso coração e nosso coração precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque fora isso, nós estamos mortos. Fora isso, nós estamos mortos.
Então a gente precisa ter essa mudança de vida que só é possível pela graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos. Então, juntamente com Ele, nós ressuscitamos e Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, os séculos em que nós estamos e também os que virão, que eu não sei quando esse mundo vai acabar, não tenho esse conhecimento, mas também para o futuro mostrar a bondade, a graça e esse amor de Cristo, para quantas pessoas ainda precisarem ouvir. E isso vem sendo transmitido de geração em geração. O cristianismo é a única religião viva. É a única religião que resiste ao tempo, que resiste às lutas, às guerras, que resiste a todas as outras religiões lutando contra ela. Você não vê as outras religiões lutando entre si com tanta força quanto luta contra o cristianismo. Não tem como isso ser mentira. Não tem como os cristãos serem atacados de tal forma, sendo que nas outras religiões, por mais que talvez hajam ataques, são infinitamente menores e por causas completamente diferentes. Cristo vive e o mundo e o diabo odeia a Cristo. Mas nós não precisamos odiar o mundo, nós precisamos levar essa palavra que nós ouvimos hoje, que nós também outrora estivemos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje, recebendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos condição de viver a verdadeira vida de Cristo e transmitir essa vida para as pessoas ao nosso redor. Um morto não ressuscita outro morto. Para ressuscitar alguém, a gente precisa estar vivo. Só assim a gente pode transmitir a palavra de Deus. Só assim a gente pode ser caminho de bênção, caminho de graça para as outras pessoas. E é por isso que pela graça somos salvos, porque nós também estávamos mortos e mesmo assim Deus ele nos resgata para estar também juntamente com Cristo. E isso é dom de Deus, ou seja, isso é dado. Isso é dado. E eu não controlo para quem Deus dá ou para quem Deus não dá. Afinal de contas, ele é soberano. A gente tem visto isso desde o início do culto. Todos os textos, todos os hinos, todos os cânticos apontam para a soberania de Cristo. Tudo o que aconteceu no culto hoje foi para a glória do nosso Senhor. Inclusive, meu notebook ter dado problema. Tá? A minha mensagem estava toda preparada ali. Mas, por algum motivo, aprove a Deus que o notebook não funcionasse. Mesmo tendo testado antes. Mas a palavra de Deus, ela é soberana. E se tudo que está sendo falado aqui está fazendo sentido, está tocando no seu coração, você pode acreditar que é Deus que está falando com você agora. Não é o Eduardo. Eu não tenho tanta memória assim para lembrar tudo que eu escrevi. E mesmo se tivesse, se viesse só de mim, também não ia fazer efeito nenhum para vocês. Ia ser só um discurso, vazio. Talvez bonito, quem sabe. Ou talvez não. Mas não produziria nenhum tipo de efeito. Da mesma forma de você falar com o morto. Não produziria efeito. E diante dessa questão, a gente pode ver ali também que ele chama fala que a natureza também de nós era de filhos da ira, como também os demais, tanto judeus quanto gentios. E essa ira, na verdade, vai fazer menção à resposta de Deus ao pecado, porque Deus ele não tolera o pecado. Então, essa ira de Deus, ela é diferente de raiva. Não é que Deus ele sente raiva igual o ser humano, mas a santidade dele não se mistura com o pecado. E a resposta dele é justamente a sua justiça santa. Então, a ira de Deus não é raiva das pessoas, mas é raiva não é raiva das pessoas nem do pecado, mas sim uma resposta de justiça perante o pecado que existe no mundo, diante do pecado e do pecador que confronta a Deus todos os dias, do pecador que se acha superior aos outros, por ter um intelecto, por conhecer alguma coisa, por ter uma determinada religião, por ter uma determinada experiência. Assim que a justiça de Deus ela atua diante do pecado. Mas não é que ele tenha raiva, mas é uma resposta diante da sua ira divina que ele tem perante o pecado. E nós também estávamos debaixo dessa mesma ira, tal como os judeus da época e os gentios. E olhando para esses pontos, meus irmãos, nós temos 3 coisas que a gente pode tirar para o nosso proveito na nossa vida prática. A primeira coisa que a gente precisa ver é a respeito da consciência do nosso pecado. Não é porque a gente tem uma boa notícia sobre a graça de Deus, sobre como Ele nos salva, de como Jesus faz a sua obra na sua vida, que a gente precisa esquecer a má notícia. A má notícia ainda existe, tá? Você só saber a boa notícia e não ter mudança de vida, você só sabe a boa notícia.
mas você ainda está vivendo a má notícia. Então a gente precisa ter consciência do nosso pecado da mesma forma. E isso, infelizmente, é uma coisa que é pouco falada, de certa forma. O pecado é uma coisa que gera estranheza, gera repulsa por parte das pessoas. A gente tem dificuldade de falar que somos pecadores, de certa forma. Mas é muito sério essa questão do pecado, irmãos. Houve um pregador chamado Jonathan Edwards, não sei se vocês conhecem ele. É um pregador que fez bastante diferença na história da igreja. Ele é, de certa forma, contemporâneo nosso, foi um pregador norte-americano, e ele escreveu um sermão que ficou muito famoso chamado Pecadores na Mão do Deus Irado. Não sei se vocês já escutaram esse sermão, se vocês já leram esse sermão de certa forma. Se não, recomendo que pesquisem, que leiam. Foi um sermão muito importante, considerado um dos sermões mais impactantes que nós tivemos até o presente momento. E existem alguns relatos desse sermão. O sermão ele é muito interessante, mas tem os relatos desse sermão, dos efeitos que esse sermão causou, são muito chocantes. Jonathan Edwards pregava para muitas pessoas, para um público muito grande, e diz os relatos que enquanto ele estava falando sobre a respeito da ira santa e divina de Deus diante do pecado, as pessoas que estavam ali ouvindo, elas foram tocadas de tal forma, mas de tal forma, que conta-se que elas viram no meio da igreja como se o chão estivesse abrindo e o inferno estava saindo desse chão da igreja. E as pessoas viam visivelmente a mão do diabo trazendo as pessoas que estavam ali na igreja para o inferno. E nessa visão as pessoas elas começaram a ficar desesperadas, porque elas estavam vendo ali a ira santa e divina de Deus fazendo o que ela faz com o pecado. E nesse desespero, as pessoas elas queriam se agarrar e subir nas pilastras da igreja. Os olhos reviravam, os gritos eram muitos, intensos e altos. As pessoas queriam arrancar a face de tamanha vergonha, de tamanho consciência do pecado. E isso era unânime. Muitas pessoas na igreja, um desespero absurdo diante do pecado. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. E às vezes eu fico pensando, será que de fato eu me arrependi dos meus pecados? Porque eu não tenho esse desespero. E eu não estou dizendo que você precisa ver um inferno no meio da igreja. Eu não estou dizendo que você precisa se agarrar às pilastras com medo. Eu não estou dizendo que você precisa sair correndo. Mas você precisa ter consciência do seu pecado. Ele precisa te causar essa mesma comoção que causou nesses cristãos que ouviram essa palavra de Jonathan Edwards. E talvez você imagine, poxa, deve ter sido um sermão eloquente, né? Um sermão de um cara gritando, você imagina a cena de um pastor. Pois é, Jonathan Edwards, ele é um cara baixinho, a voz dele era fraca, ele falava baixo. Mas o desespero e a consciência das pessoas e o toque foi tão grande que não importa se ele era baixinho, sem importância, feio ou falasse baixo ou nada do tipo. A palavra que foi transmitida ali foi de Deus. Nós precisamos ter esse arrependimento tal como essas pessoas tiveram. E isso é muito significativo, irmãos. Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente brinca de ser cristão. Como foi falado mais uma vez hoje de manhã, muitas vezes a gente trata a igreja como se ela fosse um clube. Que a gente bate o cartão e começa a semana. E na outra semana, a gente bate o cartão e vem mais outra semana. E aí a gente precisa pensar para onde a gente está indo. Se é de fato para o céu ou se é para o inferno. Travestido de cristão. O que é pior. Porque a gente conhece a verdade, mas, mais uma vez, como foi falado de manhã, a gente não é frio e nem quente. Deus está pronto para vomitar a nós da boca dele. Então isso é muito sério, irmãos. O pecado, ele corrompe a nossa vida, ele corrói a nossa mente. E ele faz a gente não enxergar essas verdades. Eu sei que é duro, mas a gente caminha, então, nesse sentido para o segundo ponto. Mas Deus é rico em misericórdia. E ele chama você nessa noite para se arrepender. Ele chama você nessa noite para mudar de vida. Ele chama você nessa noite para ter sua vida transformada. Busque a Deus. Aceite Ele na sua vida, no seu coração. Eu creio que Ele está falando com você agora. Mas para que você não permaneça como morto, mas para que você viva. A graça dele está sendo estendida para você.
E você precisa se agarrar a essa graça todos os dias da sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do pecado, não importa o quanto as coisas do mundo cresçam. Lembre-se, mas Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. E Ele não quer que os seus pereçam na terra. Ele não quer que os seus sofram sem necessidade. Mas a gente precisa ser aceitos por Ele nesse sentido, nos encontrarmos verdadeiramente com Ele. E não basta a gente saber apenas disso. Isso a gente encaminha para o terceiro ponto. Deus não te salva para você permanecer do jeito que você está. Ele te salva para as boas obras. Então não adianta você se achar salvo se você cruza os seus braços, se você permanece vivendo a sua vida do mesmo jeito que está. Ainda é tempo. Ainda é tempo de buscar verdadeiramente a Cristo. Ainda é tempo de mudar de vida. Ainda é tempo de se aproximar e se aprofundar das Escrituras. Ainda é tempo de viver o verdadeiro Evangelho. Eu não conheço a sua vida, eu não sei de onde você vem, eu não sei os problemas que você passa, mas Deus sabe, Deus conhece. E a palavra dele toca no seu coração, independente de se você seja judeu, se você seja gentio, ou seja lá quem for. Receba a Cristo na sua vida e eu tenho certeza que essa transformação será feita. E você terá uma vida nova em todos os sentidos. Eu não prometo riquezas aqui nessa terra, porque não é disso que eu estou falando. Mas eu prometo para você um lugar ao lado de Cristo Jesus no céu. Algo que ninguém pode te oferecer. Mas só a palavra de Deus, por meio da graça em Cristo Jesus, é capaz de fazer isso. Mas, Eduardo, eu já sou cristão. Eu já entendi tudo isso que você falou. Eu concordo com tudo isso que você fala. Mas eu ainda vivo bambo, pendendo para um lado, pendendo para o outro. Às vezes eu fraquejo, às vezes eu falho diante de Deus. Então essa palavra ainda serve para você. Mas Deus, ele é rico em misericórdia. E ele também está olhando para você. Eu sei que todos nós passamos por um momento na vida de dúvidas a respeito da nossa salvação, se Deus existe. Eu sei que a gente passa por dúvidas se a gente está no caminho certo, se a gente é salvo. E pode ser que isso invada a tua vida, como já invadiu a minha vida algumas vezes, mas a gente precisa voltar a nossa atenção para as Escrituras e a nossa atenção para Deus. A gente não vai descobrir resposta em outro lugar. A gente procura na natureza, que também revela a criação de Deus, a gente procura nas falas dos gurus espirituais, nos filósofos, nos palestrantes, a gente busca conforto, a gente busca falas que falem ao nosso coração. Mas essas falas, elas não têm poder de transformar as nossas vidas. O mundo também conhece a Cristo, mas isso não é suficiente para o mundo ter mudança. A gente precisa realmente se envolver com esse Cristo. Se envolver com esse Cristo. E a gente não vai conseguir fazer isso longe da palavra de Deus. Então, existe uma má notícia, mas também existe uma boa notícia. Mas agora você precisa escolher para qual notícia que você vai levar para sua vida. A pessoa que está morta ou a pessoa que quer ressuscitar. Isso não depende de você, mas o desejo talvez já mostre que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Talvez isso já mostre que o Espírito Santo ele está tocando na sua vida, querendo causar transformação. Então, não tenha medo da dúvida, mas procure sanar essa dúvida. Viver com dúvida não vai te trazer a paz que você precisa, mas busque em Deus, busque em Jesus, que Ele vai dar a resposta ao seu coração, a resposta que você precisa. Não importa aquilo que você esteja passando, lembre-se de que Deus ele é gracioso. O mais difícil Ele já fez. Foi morrer na cruz pelos seus pecados. Diante disso, os problemas do mundo eles são fichinha. E a gente vai precisar estar alinhado com Deus para poder viver nessa vida. Há muito trabalho a fazer, mas Deus ele está do nosso lado, ele está conosco. E a gente precisa acreditar nisso com toda a nossa força, com todo o nosso ser. E viver de acordo com as coisas que Deus preparou para nós, para as boas obras, para que a gente viva então com Cristo Jesus no céu, para quando nós formos chamados. Não sei o dia, nem a hora, mas pode ser que amanhã já não haja mais tempo. Agradeço, irmãos, a oportunidade de trazer a palavra mais uma vez a vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do conselho, a confiança do pastor. E vamos fazer uma oração para que Deus esteja assim, nos dispersando para os nossos lares. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que foi lida, exposta e pregada aqui nessa noite.
Creio que ela tem falado aos nossos corações e te peço que isso de fato seja verdade, ó Pai. Nós não merecemos, mas cremos que a tua graça e misericórdia se estendeu às nossas vidas, ó Pai, e por isso estamos aqui hoje. Continua falando no nosso coração, Deus, e nos transformando em santidade, ó Pai, para que vivamos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, para que vivamos, ó Deus, de acordo com um crente transformado, Senhor, com um cristão de verdade, Senhor. Que possamos, ó Deus, não olhar, Senhor, apenas para a nossa vida mundana, Senhor, para os nossos pecados, mas olhar para ti, ó Pai, porque o Senhor já morreu, Senhor, na cruz por nós, ó Deus. Que possamos tomar posse desse perdão e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Sabemos que muitas vezes é difícil e que não podemos fazer nada sozinhos, ó Deus, mas que tua mão venha, Senhor, e nos levante, e nos carregue, e nos guie para o caminho, Senhor, para o qual o Senhor preparou, Pai. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, diante de todos os pecados que cometemos, ó Deus, diante de ti. Que o seu Espírito Santo, Deus, venha nos incomodar, ó Deus, e falar aos nossos corações, ó Pai, para que possamos perceber, nos dar conta, Deus, a respeito daquilo que fazemos, ó Deus, que é contra a tua palavra, Senhor. Nos usa poderosamente onde quer que estejamos, ó Deus. Teu Espírito Santo fale primeiramente conosco para que possamos transmitir a tua palavra para aqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas vidas, ó Deus, transmitam e transbordem, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, para as pessoas ao nosso redor, Senhor. E por misericórdia, ó Pai, que não possamos nos vangloriar diante disso, Pai, mas que o teu nome, Senhor, seja engrandecido diante de todas as nossas ações. Muda as nossas condutas, muda as nossas rotinas, muda as nossas ações, muda os nossos pensamentos, ó Pai, por misericórdia de ti, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, ainda no final dessa noite e nos abençoe durante essa semana, Senhor. Nos enchendo, Pai, de experiências, ó Deus, grandiosas e intensas contigo, Pai. Mesmo que não sejam, Senhor, visíveis, mas que sejam, Deus, eficazes em nossas vidas. Essa oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.